Let's open with prayer. Vamos começar com uma oração. Holy God, Santo Deus, I want to thank you eu quero te agradecer for myself and for everyone kneeling before you, por mim e por todos que estão aqui ajoelhados diante de ti, for your watch care and loving kindness. pelo seu cuidado e a sua bondade amorosa. I ask that you would bless and guide us in this second and last study, Peço que nos abençoe e nos guie neste segundo e último estudo, as we revisit old material ao revisitarmos material antigo and you attempt through this weak vessel to show your will today. e o Senhor tenta, por meio deste vaso fraco, mostrar a sua vontade hoje. Breathe through each of us the breath of God, Inspire em cada de nós o sopro de Deus, your Holy Spirit, seu Espírito so Santo, that we may be revived and enlivened. para que possamos ser revividos e animados. In Jesus' name, Amen. Em nome de Jesus, amém. Welcome back to our second and last presentation. Bem-vindas e bem-vindos de volta à nossa segunda e última apresentação. We'll just do a quick review. Faremos apenas uma rápida revisão. So, we looked at this passage from Testimonies to the Church, Volume 9, beginning page 11. Então, vimos essa passagem, Testemunhos para a Igreja, volume 9, início da página 11. I didn't refer to this in our first presentation. E eu não me referi a isso na primeira This apresentação, final volume mas esse volume final covers a period of 5 years, cobre from período de 5 1904 anos, to 1909. de 1904 a 1909. The first few pages are from the compilers. As primeiras páginas são dos compiladores, editores. The book or the passage begins on page 11. Então, o livro, essa passagem, começa na página 11. And the subheading is The Last Crisis. E o subtítulo é A Última Crise. And I think the main section E creio que a seção Yeah. principal called For the Coming of the King. é chamada A Vinda do Rei. So, though it's dealing with the second advent, the coming of the King, Então, se trata do segundo advento, a vinda do Rei. the first section is The Last Crisis. Então, e a primeira parte é a última crise. Paragraph 2, Segundo parágrafo, White speaks about the agencies of evil, lá Ellen White fala sobre and we as agências together do mal. worked out E nós juntos descobrimos that those agencies are what Ellen White says in a different place, que esses agentes que Ellen White menciona em outro the lugar threefold union, são a união the tríplice. dragon, the beast, and the false prophet. Dragão, a besta e o falso profeta. And we asked ourselves, what do those mean? E nós nos perguntamos o que isso significa. Who are they? Eles, quem são eles? The religious motif first, Então, primeiramente, o tema, motivo religioso, spiritualism, espiritualismo, Catholicism, catolicismo apostate Protestantism. e protestantismo apóstata. And then E logo, we converted those religious motifs into geopolitical ones. convertemos esses motivos, os temas religiosos, em assuntos And I asked you, geopolíticos. before the Midnight Cry of 2018, E eu perguntei que antes do Clamor da Meia-Noite de 2018, history pre-Midnight Cry, ou seja, a história what do pré-Clamor da we understand Meia-Noite, those entities to be? o que isso significa? Who are Who are they?
a gente entende que essas entidades são quem? The UN, the papacy, the United States. A ONU, o Papado e os Estados Unidos. 6 years on, 6 anos depois, today, hoje, post the midnight cry, após o clamor da meia-noite, in the history after 2018, na história pós 2018, who are those powers now? quem são esses poderes hoje, agora? Many of us struggled, E muitos de nós lutaram, tiveram problemas com isso, but we came to the conclusion mas chegamos a uma that conclusão, there's been no change. que não houve nenhuma mudança. UN, papacy, United States. A ONU, Papado e Estados May Unidos have a subtly different perspective. podem até ter uma perspectiva see the sutilmente UN is diferente. Veja que a ONU é boa, Even though many members, mesmo sendo que muitos membros, member states, member countries, Estados membros, países membros, are now either de facto dictatorships or pseudo democracies. sejam agora ditaduras de fato ou pseudo-democracias. The papacy, O which we Papado, speak very little of, que nós falamos muito pouco dele, we understand nós to be entendemos the ser counterfeit. a contrafação. And then, of course, the United States. E em seguida, And claro, all the Estados Unidos. complexities about the United States. E todas as complexidades acerca The dos Estados internal Unidos. struggle there, A luta interna lá, in terms of the Second World War, we would call that the Western Front. em termos da Segunda Guerra Mundial, chamaremos isso de frente ocidental. The external struggle, A luta externa, which in that same modelling would be the Eastern Front. que naquele mesmo modelo seria a frente oriental. So we spoke about all of that, Então falamos sobre tudo isso and then we went down to page 12. e logo pulamos para a página 12. And now Ellen White's in New York, E agora Ellen White se encontra em Nova York. and she says in the night season, which means she's in vision. Então ela se refere aqui ao período noturno, ou seja, ela tem uma visão. And this vision is in two parts. E essa visão ocorre em duas And we partes. established E nós that the estabelecemos two parts que as duas were partes either side of the close of probation. se encontram em ambos os lados do fechamento da porta da graça. So before the close of probation, Portanto, antes do fim da porta da Rich fechamento people da porta da graça, as pessoas ricas who are legally innocent, que são legalmente inocentes, they're not criminals, não são criminosos, they are constructing these buildings, estão construindo esses but edifícios, from God's perspective, mas do ponto de vista they're de building Deus, them on fraudulent grounds. estão construindo-os em base num fundamento fraudulento. And not only that, E não só isso, they're building them to glorify themselves, not God. eles estão construindo esses edifícios para glorificar a si mesmos, não a Deus. Has this got anything to do with the Sunday law? Será que isso tem alguma coisa a ver com a lei dominical? No, Não, no. Nothing to do with the Sunday law. nada a ver com They're o just decreto putting dominical. up buildings. Eles estão construindo apenas prédios. We would call it materialism, Nós chamaríamos isso de oppression of the materialismo, poor. opressão dos You pobres. might call it Você pode chamar isso human rights. de direitos humanos. Nothing directly about the Sunday law. Tem nada diretamente sobre That's the first o part of decreto the dominical. vision. Essa é a primeira parte da visão. These buildings are constructed by people who cheat, Então, esses edifícios são construídos por pessoas que trapaceiam, cheat from the poor, enganam os pobres
And in this time period, God will forbear, E nesse período, Deus no patience while they're going up. Sorry, God is patient while they're going up. Deus terá paciência enquanto estão construindo esses We call that edifícios. probation. Isso chamamos de tempo They're de being graça. tested. Estão sendo testados, Then, provados. In the same vision, there's another scene. E logo, na mesma visão, há uma outra cena. Now, E agora? they have come to a point that they cannot pass. Agora chegaram a um ponto que não podem passar dele. They cannot continue with their bad activities. Não podem mais continuar com suas now- atividades ruins. Probation is ended. Porque agora o tempo da They've been graça tested acabou, and failed. foram testados e falharam. God's forbearance E a turns to paciência punishment. de Deus se torna agora em punição. And the tool that God will use to punish E a ferramenta que Deus is not usará, to kill people, o but to objetivo destroy the buildings with fire. para punir, não é para matar pessoas, mas ele vai destruir os So, edifícios com We fogo. create a little structure here. Então criamos essa estrutura aqui. And then we took some Então- identifying marks Logo pegamos alguns marcos para from the identificar passage, daquela passagem mesmo. and I think this is paragraph 3, I think. E creio que isso seria o We might terceiro go parágrafo, into the next one. talvez o mesmo. So we've got New York buildings destroyed by fire and the fire engines don't work. Então temos aqui prédios em Nova York que são destruídos pelo fogo e os carros dos bombeiros não funcionam. Can't put out the fire of God. Não conseguem apagar o fogo de Deus. And all of those characteristics E todas essas características happened at 9/11. aconteceram no 9 do 11, 11 do 9. And then E we just então had this picture work here at the bottom. temos essa ilustração aqui embaixo, na parte inferior. We created a line. Criamos uma linha, We put 3 waymarks on, colocamos 3 marcos nela which were all built upon this study. e esses marcos são construídos com base nesse estudo. Because the threefold union, Porque a tríplice união, as they're consolidating, à medida que se consolidam, they're consolidating for the Sunday law. estão se consolidando para a lei So dominical. we have 2001, 9/11, Sunday law, close of probation. Temos então 2001, 11 de setembro, decreto And dominical, we fechamento put da porta da graça. consolidating E colocamos aqui consolidação for the work that they're going to do. para o trabalho que vão We didn't fazer. define what that was, A gente não definiu o que era isso, but we can say it's fraudulent work. mas podemos Or afirmar que é uma obra, um trabalho fraudulento, Then ou punishment. estão trapeçando. E And depois a punição. what we asked ourselves, E o que nós nos perguntamos, based upon the 2 scenes, com base nas duas cenas, based upon the structure here, com base na estrutura aqui, this vision that Ellen White has, essa visão que Ellen White tem, where God will destroy the buildings, onde Deus destruirá os edifícios. what waymark is that? When does it occur? Qual marco é esse? Quando isso ocorre? Based upon the passage, E com base na passagem, that it's not 9/11, vimos que não é 11 that de it's not setembro, the Sunday law, que não é o decreto dominical, but it's the close of probation. mas é o fechamento da porta That's da as far graça. as we got. E foi até onde chegamos. So when we got to all of these points here, Então, quando chegamos a esses pontos todos aqui, that was page 13, paragraph 1. isso foi página 13, parágrafo 1. We're just going to read 13.2. Vamos ler apenas parágrafo 13.2.
I am instructed that when the Lord's time comes, should no change have taken place in the hearts of proud, ambitious human beings, men will find that the hand that has been strong to save will be strong to destroy. Fui instruída de que, quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada mudança no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte para salvar será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre poderá deter a No mão de material can Deus. be used in the erection of buildings that will preserve them from destruction when God's appointed time comes to send retribution on men for their disregard of His law and for their selfish ambition. Não há como, na construção de edifícios, usar material que os preserve da destruição quando vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições do desrespeito à sua lei e também na ambição egoísta. Então vamos ler esse parágrafo novamente. Someone is instructing Ellen White. Alguém está dando instrução a Ellen White. We know that's God. Sabemos que isso é Deus. Acreditamos que seja Deus. Whether it's through an angel or not, God is instructing her. Seja isso um anjo ou não, Deus está instruindo ela. When did that instruction come? E quando vem What's she talking about when she says this instruction? essa destruição, quando ela se refere aqui a essa destruição? So we're asking this question Então eu faço essa because we want to pergunta know and understand how we are supposed to read. porque nós queremos entender e saber como devemos ler. How we approach a statement like that. Como abordamos uma declaração como essa? When did she receive this instruction? Quando ela recebeu essa instrução? You can either give me a date if you know the date, or Pode me dar uma data, se souber a data, ou me dizer o evento, se souber o evento. So I'm going to suggest Então, vou that the sugerir instruction came in that night season. que a instrução veio naquele período noturno. We're reading from page 13, paragraph 2. Nós estamos lendo de T9 13.2. Now we just want to interrogate the passage. E queremos aqui interrogar essa She says, I was passagem. instructed. Ela diz, fui I'm instruída. saying the instruction comes from God. I hope we all agree with that. Eu disse que essa instrução vem de Deus. Espero que todos And I concordemos asked com when isso. she received the instruction. E eu perguntei então quando ela recebeu essa instrução. And I'm suggesting Eu estou sugerindo it's when she had those visions in the night season in New York. que foi quando ela teve aquelas visões no período noturno em Nova York. We can get ourselves into problems Podemos nos meter em problemas when we try to read too much into a passage quando tentamos interpretar demais numa passagem, because it can send us in a wrong direction. pois isso pode nos levar a uma direção errada. This is not instruction that happens all through her ministry. Essa não é uma instrução que acontece ao longo de todo o seu She writes this in context. ministério. Ela escreve isso num The contexto. context is the instruction that she's just received. E o contexto é a instrução que ela acabou de receber. And for those who are online, people here are agreeing with that idea. E para as pessoas que estão assistindo online, as pessoas aqui estão concordando She's com essa going to ideia. repeat and enlarge upon what she's already said. Ela vai repetir e ampliar o que ela já disse. That's why we can be sure that the instruction is the one that she's just received. É por isso que podemos ter certeza que a instrução é aquela que acabou de receber. When is man's time? Quando é esse tempo do It's not in homem? the passage. Não se encontra na passagem. When is man's time? Quando é o tempo do homem ou dos seres humanos? We would go here. Nós iríamos para cá. Before the close of probation, Antes do fechamento da porta da graça, in the time of probation. no tempo
in the time of da test. aprovação, no tempo do So this is teste. the time of human beings. Esse é o tempo dos Because she seres says- humanos. Porque ela diz, When the Lord's time comes, quando chegar o this is human time, tempo do Senhor. then this is the Lord's time. Aqui temos tempo dos seres We're humanos okay with e that? logo tempo do Senhor. Everything is in context. Tudo é se Of our encontra no passage, contexto. We're reading all the things we've discussed before and bringing them to bear upon this statement. Estamos lendo todas as coisas que discutimos já antes e estamos trazendo-as para esse ponto, So essa we're- declaração. Honoring, approaching this in the correct fashion. Ou seja, nós estamos honrando e abordando isso de maneira correta. We're honoring what Ellen White has written Estamos honrando o que Ellen White and treating her escreveu. writings fairly. Estamos tratando os seus escritos de forma If we're okay with justa. that, we'll move on. Se estivermos de acordo com isso, vamos seguir em frente. When the Lord's time comes at the close of probation, Quando chegar o tempo do Senhor, no fechamento da porta da graça, if there has been no change, se não tiver havido Then nenhuma men mudança, we'll find então the homens hand, descobrirão que a mão, it doesn't say the next bit, of God, não fala essa parte, né, seria de Deus, the hand of God, a mão de Deus, that was strong to save will now be strong to destroy. que fora forte para salvar, será igualmente So we forte know para we're in the destruir. same place. This is a repeat and enlarge of what we've already read. Então estamos aqui no mesmo contexto, apenas uma repetição e ampliação do que acabamos de ler. No earthly power. Nenhum poder What's the earthly terreno. power? O que seria essa força terrestre? Fire engines, Seriam as máquinas strong dos material bombeiros. Não? Nenhum material that was forte, fireproof. a prova de fogo. None of that can stay or stop God's hand. Nada disso poderá deter ou parar a mão de Deus. That hand that was strong to save is now strong to punish. Aquela mão que fora forte para salvar será igualmente forte para destruir ou para punir. The material can't save them. O material não os pode It salvar, will be destroyed será destruído when God's appointed time comes. quando chegar o tempo apontado And de that Deus. time of retribution. E esse tempo será um tempo de When is that retribuição. Quando será esse tempo? Salvation. The whole passage that we read so far O tempo de is all about the close of probation. no fechamento da porta da graça. Toda a passagem Ellen se trata White disso. builds this logic, builds this argument Ellen White, ela, repeatedly in these passages. Ellen White constrói essa lógica, esse argumento repetidamente nessas passagens. What do we do with this passage? E nós Pô, fazemos pô, o que com Maurice essa has a passagem? problem. Temos um For problema those online, we técnico. had a slight interruption. Temos aqui uma pequena interrupção. We're discussing page 13, paragraph 2, Então nós estamos discutindo página 13, segundo and parágrafo. we have said that we need to read contextually, E dissemos que precisamos ler no and contexto. we see the instruction that Ellen White received was in fact the visions she received in the previous paragraph. E vimos que as instruções que Ellen White recebeu são de fato essas visões que ela menciona no parágrafo anterior. We spoke about human time and God's appointed time. Falamos de tempo dos seres humanos e tempo And God's appointed time is this time of trouble, o tempo do Senhor, não? Esse tempo do the Senhor time seria of punishment, esse tempo da which begins at the tribulação, close tempo of da probation. punição, que com isso começa o tempo And we're do in the fechamento last da porta da few graça. words of paragraph 2 now. Estamos aqui nas últimas palavras do segundo parágrafo. The time when God will send retribution
O tempo determinado por Deus para fazer What does cair sobre os retribution homens mean? as retribuições. O que são retribuições? Give your wages. O seu Did salário. someone say something here? Alguém disse algo? Someone? Well, go with that one. I like that. Give your wages. Eu gostei dessa. Vai ser Pay you what you're owed. seu pagamento, não seu Go with that? Good. salário, Okay. aquilo So God's going to give retribution or payment que te convém. Então Deus vai pagar, for não? their selfish ambition, Vai pagar esse salário, não? Por causa which we've already dessas dealt with. ambições egoístas. A And gente now já she falou says delas. disregard of his law. E logo ela fala do desrespeito à sua lei. That's the Ten Commandments. São os 10 mandamentos. So now we begin to introduce the Sabbath, Agora vamos introduzir aqui o sábado. which is why we have to start putting in the Sunday law in this story. E por isso precisamos encaixar o decreto dominical aqui nessa So história. the great test has been failed, Então o grande teste which in Ellen White's foi falhado, framework is the Sabbath Sunday issue. que no contexto, na estrutura de Ellen White, seria a questão do sábado e domingo. But she also speaks about ambition or selfish ambition. Mas ela também se refere aqui à ambição egoísta. So after 2018, Então, após 2018, in the movement, several studies were done, foram feitos vários which was estudos not do anything movimento new, sobre because nada it was a novo. repeat of what was done in, I think, 2016, 17. Não era nada novo, era uma repetição de algo que foi feito em The 2016, studies of the 17. nature of humanity. Os estudos acerca da natureza Yeah. humana. 2017. 2017. So let's draw it this way. Então vamos desenhar isso dessa maneira. I think you're all familiar with it. Eu imagino que todos vocês são familiarizados com isso. This is the Ten Commandments. Esses aqui são os 10 mandamentos. And what do we do with that? E o que fazemos com isso? Someone said? Alguém? Good. We do 4, 6, Colocamos aqui 4 e 46 6. years. We do that. Também falamos de 46 And anos. Fazemos We'll isso. do it simply. E fazemos isso de forma simples. Some people might say technically it's not correct, and I would agree with that. E algumas pessoas talvez dizem que isso não é correto tecnicamente. Eu creio But que we'll concordo say com this isso. is for God, Mas dizemos que isso aqui é para Deus, this is for human. isso aqui é para os seres humanos. So we've got God and human. Então temos aqui Deus e seres 4 and humanos. 6. 4 e 6. Can we see that in these last few words? Será que a gente consegue enxergar isso aqui nessas últimas palavras do parágrafo? So Ellen White says law Então Ellen White fala de lei and selfish ambition. e ambição egoísta. She doesn't just say law. Ela não fala apenas lei. If she said law, Se ela dissesse it would have to be all lei, 10. teria que ser But then she says Os 10. selfish ambition. os 10 mandamentos. Where's Mas the logo ela selfish fala de ambition? ambição egoísta. Ambição egoísta In our seria little onde? picture. Nossa imagem nossa aqui. In the 6. No 6. Good. Muito bem. So we'll just put selfish. Então vamos colocar aqui egoísmo, o egoísta. The selfishness, that's to do with the human element. O egoísmo tem a ver com o elemento humano. And then the law E logo a would lei, be what the classic way of Adventist understanding. maneira como adventistas o entendem, é uma maneira clássica, Should be the Sabbath. seria o sábado.
So you can see right here, Ellen White's using the same type of framework that we use now, Então você vê bem aqui que Ellen White usa a mesma estrutura como nós usamos. which we were using in 2017 as well. A estrutura que usamos também em 2017. She goes on to develop all of these thoughts, E logo ela continua desenvolvendo essas ideias. and on page 14, paragraph 1, E na página 14, no primeiro parágrafo, she's then going to use different imagery. ela usa ilustrações, imagens diferentes. In the passage before this, Na passagem anterior, she's going to quote from James chapter 5. ela vai citar Tiago, capítulo 5. So in James chapter 5, verses 3 to 6, which we're not going to read, Então, em Tiago 5, 3 a 6, que não vamos ler, don't get tricked by it when it says the Lord of Sabaoth. não se deixem atrapalhar aqui pela expressão Senhor dos Exércitos. So that is not Sabbath. Aqui fala no inglês seria It's not the Lord of the Sabbath. Não, Sabaoth não se different refere a word. sábado, são palavras diferentes. Seria Senhor dos Exércitos, não tem a ver So- com sábado. That basically means the Lord of vengeance or punishment. It's not Sabbath. Então, Sabaoth seria traduzido o Senhor da So vingança. people here, some people at least already knew that. Não tem a ver com sábado, tá? Eu acho que alguns aqui já So sabiam James disso. chapter 5, Então, Tiago, capítulo 5, if you read that passage, se você ler essa passagem, verses 3 to 6, os versículos 3 a 6, is dealing with what? se trata de quê? It's all about the rich oppressing the poor. É sobre os ricos oprimindo os pobres. If we're okay with that, we'll move on. Se a gente estiver bem com isso, vamos então avançar. Those who are reading it, they should be able to see that that's what that subject is dealing with. Se vocês leram essas passagens, vocês devem conseguir enxergar que é sobre isso que se trata esse texto. 14:1. Então, página 14, primeiro parágrafo. But who reads the warnings given by the fast fulfilling signs of the times? Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos We're going sinais to dos read tempos? contextually again. Vamos ler aqui no contexto, mais uma vez. What are the signs of the times? Quais são os sinais dos tempos? You can either tell me or you can quote. Vocês podem me dizer ou podem citar. What are the signs of the times that we should all be able to see? Quais são os sinais dos tempos que todos nós deveríamos conseguir ver ou enxergar? James chapter 5, Tiago, Verses capítulo 3 to 5, versículos that's 3 a the 6. signs that you're supposed to see. Esses são os sinais que você And deveria how many of us are conseguir seeing ver. it? E quantos de nós enxergam How many isso? people in this room, in this movement, are seeing the signs? Quantas pessoas aqui nessa sala, no movimento, estão enxergando esses sinais? The oppression of the weak and the poor by the strong and the rich. A opressão dos fracos e pobres através dos ricos e fortes. Poor, weak, strong, rich. Pobre, fraco, forte, These are the rico. signs that we're supposed to be seeing. Esses são os sinais que nós devemos And even in enxergar. Ellen White's day, E até nos dias de with her Ellen White, Sabbath Sunday framework, nessa estrutura de sábado e domingo, you can see that this issue about the strong oppressing the weak fits into that Sabbath Sunday model. você consegue ver que esse problema da opressão dos fortes contra os fracos se encaixa nesse modelo de sábado e domingo. What impression is made upon worldlings? Qual
impressão é causada sobre os mundanos when they see what's happening? quando veem o que está acontecendo? Rich get richer, poor get poorer. What do people in the world think when they see that? Que os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. O que as pessoas no mundo pensam sobre isso? It's a rhetorical question, she asked. Ela faz uma pergunta The answer retórica is, e a resposta what seria impression is made? que The answer is impressão none. é feita? Nenhuma é a They don't resposta. care. Eles não se importam. What change is seen in their behavior? Qual mudança pode ser vista no seu comportamento? Answer, Resposta? none. Nenhuma. No more than was seen in the attitude of the people who lived in Noah's world. Nada mais do que foi visto na atitude dos habitantes do mundo contemporâneo de Noé, Because they were absorbed in worldliness. absortos com negócios mundanos, And they didn't know e não that their perceberam worldliness would come to an end. que essa mundandade chegaria a um fim. She quotes Matthew 24, E ela cita Mateus verse 24, 39, versículo 39, until the flood comes. até que veio o dilúvio. This passage, 14.1, Essa passagem, T9, 14.1, what waymark we dealing with? estamos tratando aqui de qual marco? Remember the technique that she uses over and over again. Lembre-se da técnica que ela está usando, vez tras vez, She'll make the same point over and over again. para reiterar o mesmo tempo, As repetidamente. my friend said, close of probation, Fechamento same da porta point. da graça. different model. Mesmo ponto, modelo She says diferente. it so clearly. Ela disse isso Passage tão after claramente, passagem tras passagem, So that we would not make a mistake, para que nós não that pudéssemos we would not cometer erro, misunderstand para a gente não entender errado what happens at each waymark. o que acontece em cada The marco. year O ano is what? é qual? You don't know because you don't know what I'm going to ask. Você não sabe a resposta porque não sabe o que eu quero It's responder. 1848. É 1848. 1848. 1848. What's happening? O que está acontecendo? So it's 1848, Estamos então em 1848 and the world as we know it e o mundo, assim como nós is o falling conhecemos, apart. está caindo collapsing. aos pedaços, está Revolutions are occurring. colapsando, estão Where are we? revoluções estão acontecendo. Onde nós estamos? We're in Europe, Nós nos encontramos We're na in Europa. Europe, Nós estamos na Europa and everything is in turmoil. e tudo está num And the tumulto. Adventists in America, E os adventistas na América they're saying what? estão dizendo o quê? Surely this must mean Certamente isso deve Where are significar que nós estamos aonde? everything's being destroyed. Tudo está sendo destruído. We must be either at close of probation or near it. Nós temos que estar ou no fechamento da porta da graça ou muito próximo dele. Everything's turning upside down. Tudo está sendo revirado. Alan White's going to say, Ellen White vai dizer you've então, got your waymarks wrong. vocês estão enganados com seus marcos. We're in 1848. Estamos aqui em 1848. I said falling apart. E eu disse se desmoronando ou caindo We're aos going to use pedaços. another word. Vamos usar outra palavra. Not falling apart, Não vamos dizer cair aos pedaços, agitation. mas agitação. Everything that can be shaken will be shaken. Tudo que pode ser sacudido será sacudido. The church is saying we're headed to what?
E a igreja diz, estamos chegando Close of aonde? probation. Fechamento da porta This is graça. the beginning Esse é o of começo the agitation da agitação going to bring us to the close of probation. que nos leva até o fechamento da porta Everything's graça. going out of order. Tudo vai sair da And what does Ellen White say? sequência, da You are ordem. wrong. E Ellen White diz o quê? What does Vocês Elder Tess say? estão errados, vocês estão... You're definitely wrong E o que diz a anciã Tess? because you're not going to close the Certamente probation. estão errados, porque Where are you going to? a gente não está perto do fechamento da porta graça, mas a gente está se aproximando de quê? You're going to Sunday law. Estão se aproximando do decreto dominical. What year? Que ano? 1850. 1850. So what I want us to see Então, o que eu quero que nós that vejamos? it's really easy if we're not careful Que é muito fácil, se a gente não to tomar look at the cuidado, signs de observar os and sinais misapply them. e aplicá-los de forma equivocada. Look at the warnings. Olhar para as advertências. We've said falling apart. Onde Then we said agitation. a gente disse I'm going to use a cair aos different word now. pedaços e logo dissemos agitação. Vamos Because usar the outra palavra Adventists agora, porque os As adventistas saying what's dizem happening now in 48 o que acontece agora em 48 is a sign aquilo é um of sinal what's about to come. daquilo que está prestes a vir. We don't use the word sign. Nós não usamos a What word palavra do we sinal. use? Qual palavra nós usamos? We use the word harbinger. Nós usamos a palavra precursor. So 1848 Então, 1848 is a destructive element é um elemento destrutivo. they think E eles pointing to pensam, the close of probation. não, And Ellen White says it's not, it's pointing to the Sunday law. que isso está apontando para o fechamento da porta da graça. Without a Ellen White prophet diz, to não, guide us, isso está apontando para it's o easy decreto to make dominical. mistakes. Sem um profeta nos guiando, Even é when muito you're fácil living in cometer erros. the time period when the things are happening. Mesmo vivendo naquele tempo em que as coisas acontecem. That's why it's important to understand this passage really well. É por isso que é tão importante entender bem essa passagem. So we know Nós sabemos what it's dealing with com que isso as we está juggle tratando the imagery of 9/11 ao lidarmos com essa ilustração do 11 de setembro and some real events. e um evento real. The revolutions of 1848 As revoluções de 1848 pointing to what? apontando para quê? We have to understand the symbology, Nós precisamos entender a what that simbologia event means. de a que se Does it refere esse mean evento. close probation or Sunday law? O que significa esse evento? O fechamento da porta graça ou And decreto dominical? It's the prophets that guide us. E são profetas, ou So profetas. that's why we've spent a lot of time trying to understand this passage well. São os profetas que nos guiam. E por isso a gente está passando o tempo para entender bem And essa hopefully we passagem. can all see, E espero que todos nós vejamos, even though this is a very simple study, mesmo sendo isso aqui um estudo bastante That- simples, ou simplista, the buildings in New York at 9/11 que os edifícios em Nova York no 11 de setembro, which we see relates to this passage here. que nós vemos em relação a essa passagem aqui, We saw all the distinctive marks to it. nós vimos todos os marcos Does not point to the distintos. Sunday law. Não aponta para o decreto dominical, Points to the close of probation. mas aponta para o fechamento da porta da We don't graça. have to guess. Não precisamos nem We don't chutar, have to do any lines. não precisamos nem
We just dizem have to linhas. read fairly. Apenas precisamos ler bem. We're in 14.1. Estamos na página 14, parágrafo 1. They had heaven sent warnings, Tinha advertências enviadas do céu, but they refused to listen. mas recusaram-se a lhes dar atenção. What's interesting is, O que é interessante, if I were to ask you, what were the heaven sent warnings they received? se eu lhes perguntasse o que foram essas advertências enviadas do céu que What would you say receberam, the heaven sent warning was? o que vocês diriam? Quais eram essas She says in advertências plural, but enviadas we'll do go céu? with one. Ela fala aqui em plural, mas vamos apenas falar de uma. They are the people who lived in the time period of Noah. Eles são as pessoas que viviam nos tempos de Noé. The they Eles, is not Noah. eles não the é people. Noé, são as pessoas. What warning did God send them? Qual advertência foi enviada para essas pessoas? Okay, we're not sure, Não temos certeza. so let's draw a little graphic. Então vamos fazer uma pequena ilustração. So she says warning. Ela fala aqui de advertência. When should you receive a warning? Quando você deve receber uma advertência? Before or after the disaster? Antes ou após o desastre? Before. Antes. So this waymark is what? Então esse marco é o quê? The disaster. É o desastre. So this is the warning. Essa é a advertência. Has to come before the disaster. Precisa vir antes do desastre. What's the disaster? Qual é o desastre? The flood. Good. É o dilúvio. Muito bem. The flood. O dilúvio. What's the warning they're going to receive before the flood? Qual a advertência que estão recebendo antes do dilúvio? So I got told the hammer, Então me disseram que é o martelo. and that hammer is going to be used to do what? Esse martelo será usado para fazer o quê? To build. Para ark. construir uma arca. So the warning they receive is the ark. Então a advertência que eles recebem é a arca. Obviously, Noah is preaching, Obviamente Noé estava pregando, but they have evidence. mas eles têm evidência. So for us, at the end of the world, Então para nós, no fim do mundo, what warning do they have? qual advertência eles tinham That they're all ignoring. que todo mundo está ignorando? I deleted it. I was looking at it earlier. Eu apaguei aqui, eu estava olhando mais I did a cedo. study, Fiz um estudo 2019, em 2019. and I know there's some technical reasons for this, Eu sei que há razões but técnicas I por checked isso. how many views I had. Mas eu dei uma olhada de quantas visualizações eu tive And I- nesse estudo. At last count, I think I had 21 views. E eu acho que tinha 21 visualizações. As I said, there's some technical reasons behind that. Sei que tem motivos técnicos que tem a Since ver com isso. 2001, no, since 2021, Em 2021, we'll go with that, so now it's correct. In 3 years, it's had 21 views. então nos últimos 3 Voilà. anos, 21 visualizações. But it's still only 21 views in 3 years. Mas ainda assim, ó, 21
visualizações em 3 anos. What's the warning that people are ignoring? Então, qual a advertência que as pessoas estão ignorando? I'll draw a picture, you give me the answer. Eu vou fazer um desenho aqui e vocês me respondem. I'll draw the picture, you give me the answer. Eu vou desenhar, vocês respondem. As soon as you figure it out, Assim que vocês descobrirem. what's the warning? Qual a advertência? With this image. Com essa imagem aqui. It's the stone. É a pedra. The creation of this stone, A criação dessa the pedra. building of the stone, A criação dessa pedra. building of the ark, Construção da arca. the warning everyone's ignoring, A advertência que todo mundo está ignorando. the message that we have, A mensagem que nós this temos. movement. Esse movimento. Not the only warning, Não é a única advertência, but it's here, mas está aqui. and no one pays any attention. E ninguém presta atenção nisso. Today, Hoje, the world, utterly regardless of the warning voice of God, e o mundo, hoje, em completo desrespeito à voz de Deus, the voice of God, a voz de which is Deus, why you said the message, é por isso que vocês falaram da mensagem, are hurrying to eternal ruin. apressa-se para a ruína eterna. We're in 14.2. Estamos agora em 14.2. The world is stirred with the spirit of war. O mundo está agitado pelo espírito The de guerra. prophecy of the 11th chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Soon the scenes of trouble spoken in the prophecies will take place. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. So let's just quickly turn to Daniel Então vamos rapidamente para o livro de Daniel 11. 11. Which verse? Qual versículo? Trick question. Because Pegadinha. when you talk about the 11th of Daniel, Porque quando a gente fala do 11 de who Daniel, said the 11th? Ellen White says. quem falou 11? She says, soon the scenes of White. trouble. Então logo ela fala Where are the scenes dessas of trouble essas cenas, in não, Daniel de, 11? ehm, Yes, but the problem is they're not in 11. as cenas de perturbação. You go Em to the Daniel next verse, 11, não é no Daniel 11, 12:1. 12:1. And what's the phrase we're going to pick out? E qual a frase que vamos In destacar? 12:1. 12:1. Michael shall stand up, Então se levanta and there Miguel shall be a time of trouble. e haverá um tempo de And that's the angústia. end of the 11th chapter of Daniel. E assim se encerra o capítulo 11 de If we're Daniel. okay with that. Espero que tá bom para vocês isso. So, somewhere in the last part of Daniel 11, Então, em alguma parte no final the de verse Daniel 11, 40, time of the end, brings versículo, you to the close of probation or the time of trouble, versículo 40, não? No tempo do fim, isso te leva ao 12:1. fechamento da porta da She says graça. the last E logo portion of 12:1. Daniel 11 has nearly reached its fulfillment. E ela fala que a última porção de Daniel 11 atingiu quase o seu cumprimento completo. And 1798 Em 1798, was how far away when this was written? era qual distante
do tempo que isso foi escrito? When was this written? Quando isso foi escrito? Approximately. Aproximadamente. We'll go with 1904. It's at the beginning of the book. That's when the book begins to get written. 1904 fala no começo do livro. É por aí que esse livro começa a ser escrito. It's over 100 years. Então são mais que 100 anos. Over 100 years later, Mais que 100 anos depois, where she says the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. ela diz que a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. What's happened in the world? E o que aconteceu no mundo? Nothing. Nada. Nothing. If you go to the book of Daniel, verse 40 to 45, nothing's happened. Se você olha para Daniel 11, 40 a 45, nada In the acontece first no mundo. 100 years of that history. Nos primeiros 100 anos dessa história. Even though Ellen White might think stuff has happened, nothing's really happened. Mesmo se Ellen White acha que estão acontecendo You had coisas, the não tem nada death. acontecendo de fato. The deadly wound, Temos a ferida mortal, 1798, 1798, and nothing else after that. e nada depois. We have 1844, 63, Temos 1844, 63, 1888. 1888, Time marches on and nothing is happening. e o tempo avança e nada acontece. And she says, E ela diz, we're nearly at the end. estamos quase no final. And it's going to take another 100 years E vai levar mais 100 anos before things really begin to happen. até que as coisas começam a acontecer. And we are all blessed and fortunate to be in that time period that Ellen White's speaking of. E nós, todas e todos, somos abençoados de viver nesse tempo que ela se refere aqui. What Ellen she White spoke menciona. about theoretically, we are experiencing in reality. Aquilo que ela falou em teoria, nós estamos experimentando na realidade. The 11th chapter of Daniel has really now almost reached its complete fulfillment. O capítulo 11 de Daniel realmente agora atingiu quase o seu cumprimento completo. We may not know the exact event or date, Pois talvez a gente não saiba o evento e data exatos, but we know we're in the agitation of the Sunday law, mas nós sabemos que nós nos encontramos na agitação do decreto and we dominical know e sabemos we are close to the Sunday law. que estamos próximos ao We haven't decreto discussed the dominical. passages that talk about the agitation, Não discutimos as passagens que falam sobre a agitação, but we put it right here. mas nós a colocamos bem aqui. So that means Isso significa what you can see happening aquilo que você pode is observar predicting what's acontecendo about to happen, está predizendo aquilo que está prestes a acontecer. or what we call a harbinger. O que nós chamamos de precursor. Now, we haven't discussed 9/11 as a harbinger yet. Nós não discutimos ainda o 11 de setembro como I um want to go to precursor. that probably in a future study now, Quero fazer isso num estudo no futuro, but you can already provavelmente. see, Mas vocês já podem based ver upon the numbers, que, baseado nos números, the events, nos eventos, that 9/11, 2001, que 11 de Is a setembro de harbinger. 2001 é um precursor. you have to use really appropriate methodology to accept that. Você precisa usar metodologia apropriada para aceitar isso. Which is unique to this movement. Isso é algo único nesse movimento. When I say unique, Quando eu digo this único, is the rules of William Miller. essas são as regras de Guilherme So I'm Miller. suggesting we apply properly. E eu sugiro que nós as have aplicamos to corretamente. read carefully. Precisamos ler And cuidadosamente. so 9/11 becomes a harbinger of what event? E assim, 11 de setembro se torna um precursor de qual evento? Close of probation. Do fechamento da porta Not da Sunday graça, não do decreto And dominical. today, E hoje,
Just as 1848, assim como em if 1848, we're in the agitation of the Standard Law, which we are, estando na agitação do decreto Nical, e estamos nesse tempo, we haven't discussed when that began, a gente não discutiu quando esse período se inicia, but if that is, mas se for then assim, what should you be able to see today? o que você deveria ser capaz de ver hoje? So what you should be able to see Então, o que você deveria conseguir is ver hoje a sign, é um some sinal, information, some evidence alguma informação, alguma of what's evidência about to happen. daquilo que está prestes a acontecer. It's difficult to use examples from nature É difícil usar exemplos da natureza, because we're a worldwide movement porque nós somos and natural movimento examples mundial. are different from one country to e another. os exemplos naturais podem ser diferentes de um país para outro. So if you were to do some research, and I hope you will now, Mas se vocês fizessem alguma pesquisa, eu on espero que vocês harbingers, façam isso, sobre precursores, most of the time na maioria das a vezes, harbinger, precursor, which is something that points you to the future, que é algo que te aponta ao futuro, the harbinger does not look like the event. o precursor não se parece de fato com o They're evento. different. São diferentes. So I will give one example now. Vou dar um exemplo. In many countries they have 4 seasons, Em muitos países há 4 estações. and when you have the snows of winter, E quando acontecem as neves do just towards inverno, the end of winter, no final do there inverno, can still be snow. ainda Or tendo frost. neve ou And then often, geada, muitas if vezes, this is the frost, se essa aqui or é the a snow, geada ou a neve, one day dia just a single thing happens. acontece uma coisa singular. One plant Uma planta comes up, se ergue. a brave plant. Uma And planta what does that valente. one plant tell you? E o que essa planta te conta? That if that's winter, Se isso aqui é that inverno, spring is about to come. é que a primavera está prestes a So that começar. flower Então becomes essa a flor harbinger of spring. se torna precursor It's come da too early. primavera. Nasceu cedo demais, But it comes to inform you that there's going to be a change. mas ela cresce para te Now, in informar, te nature, avisar que está vindo uma This mudança. happens often. Então na natureza isso Every country acontece has their own unique harbinger repetidamente, like this. frequentemente. Cada país, cada lugar tem os seus próprios precursores como esse. But in prophecy, Mas na profecia, this is dangerous. isso aqui é perigoso. Why is it dangerous? Por que é perigoso? Because I can say Porque eu posso dizer, 2 countries in Europe fighting tem 2 países na Europa que estão means lutando. something. Significa tal coisa. How would I know what that means? Como é que eu vou saber o que isso significa? So in prophecy, what you have to do Então o que você precisa fazer is na look for a profecia harbinger é procurar precursor that has certain characteristics. que tem determinadas What would those características. characteristics? What would it be? What would you need to look for? Quais seriam essas características? O que você deveria procurar? So that's the harbinger, Então aqui temos o precursor. and this is the actual event E or aqui thing. está o evento, a coisa. If we're going em to si. do harbingers, Se nós vamos what do we want to try criar to look for? precursores, como queríamos que eles se It's already parecessem? on the board Já está aqui no quadro, over here. nesse lado. What should you do if you're looking for a harbinger? O que você deveria fazer se você estivesse olhando por precursor? You look in the past,
Você olha para o That's passado, fine. tudo bem? You look in the past a bit more. Então, olhar para Because it o might be in the passado, present. o que mais? Porque pode ser que seja algo do presente. Okay, so what you need to look for Então, o que você precisa is some procurar characteristics. é uma característica. So you need to know the characteristics of the actual thing. Então, você precisa conhecer as características, a You need to coisa know that em first. si. Precisa saber disso primeiramente. What's the characteristic of spring? Qual é a característica da Lots primavera? of flowers. Muitas flores. So you have a flower there Então, você tem uma flor that aqui shows you que te that mostra there's going to be lots of flowers coming. que haverá muitas flores. So the actual thing, Então, a coisa you know em three si, things are going to happen. você sabe que 3 coisas vão acontecer. If you have a harbinger, Se você tem um precursor, what do you have to have? o que você precisa ter? Yes, it's not just characteristics, it has to be the same ones. Não são apenas quaisquer características, If you only mas had têm que ser as one, mesmas. Se você tivesse apenas Would that be uma, enough? não seria o suficiente. No. Não. You need two Não, precisa de or three. 2 ou So- 3. This is why 9/11, 2001 is such a good harbinger. É por isso que 11 de setembro de 2001 é um precursor tão Because it bom, has so many characteristics of the vision. porque tem tantas características que nós vemos na visão. So that's why we in the movement É por isso que nós, no say that movimento, 9/11 dizemos que 11 de is setembro a harbinger é um precursor of what? de quê? Close of probation. Do fechamento da porta da graça. Good. Muito bem. It's really vital that we see this É vital que nós vejamos isso. as we head into the Sunday Law event, Ao entrarmos no evento do decreto dominical, as we head into the dispensation of the Sunday Law, ao entrarmos na dispensação do decreto dominical, where the threefold union begins to do its work. onde a união tríplice começa a So fazer o seu we've spoken trabalho. about 9/11, close of probation, harbinger, event. Então nós falamos sobre 11 de setembro, fechamento da porta da graça, precursor e evento. But let's go back to what I was speaking about a few minutes ago. Mas vamos voltar para o ponto que eu estava falando alguns minutos atrás. What's about to come now? O que está prestes a vir? Agora. What waymark are we expecting now? Qual marco estamos esperando agora? Sunday Law, good. Decreto dominical. So Bom, the Sunday Law is coming. então o decreto dominical está vindo. And we say E nós dizemos we're in the agitation. que nós estamos na agitação. And the agitation began at a certain waymark. E a agitação começou num certo I won't marco. put it on, Não vou colocar aqui, but it's after 2018 for sure. mas certamente é depois de 2018. It has to be after the midnight cry. Tem que ser após o clamor da meia-noite. Because at the midnight cry, Porque no we clamor da begin to meia-noite change what the Sunday Law is. estamos apenas começando a mudar So we couldn't have had an agitation o before que a that. definição do decreto dominical. Então não tem como So ter we're in the tido agitation. agitação antes. Estamos na agitação. How do you know you're in the agitation of the Sunday Law? Como você sabe que você se encontra na agitação do decreto dominical? Agitation means shaking. A agitação significa sacudidura. So this is the shaking Então essa é a sacudidura that's going to precede the Sunday Law. que vai preceder o decreto dominical. And the reason we know that E a razão por que nós is sabemos not just disso because of lines or waymarks. não é apenas por causa de linhas ou marcos. Something needs to be happening today. Algo precisa estar acontecendo hoje. Remember, we have Lembre-se, harbinger, temos um precursor, agitation, a agitação. so we can use these terms. Então podemos usar essas expressões. They're not synonymous, Não são sinônimos, but they're happening at the same time. mas acontecem no mesmo So if tempo. we're in an agitation, Então, se nós nos what encontramos should we na be agitação, expecting to see? o que deveríamos esperar? Poder Harbinger. ver?
precursor of the Sunday law. do decreto dominical. So we should be looking in the world now Então nós deveríamos olhar because ao we have mundo harbingers, porque temos precursores, singular or plural, singular ou plural, that tell us the Sunday law is coming. que nos avisam que o decreto dominical está vindo. How do we know? Como sabemos Because disso? Porque we need to know what the actual Sunday law looks like. precisamos saber com que se parece o decreto dominical em si And what does the Sunday law look like? e com que se parece um decreto dominical. Is it Sabbath, Sunday? Será que é sobre sábado e Is domingo? it Adventism, papacy? Será que é sobre adventismo e Don't say, papado? don't, ignore that one. Ignorem esse, Is esqueçam it que Sabbath, eu falei. Sunday? Será que é sobre sábado e No. domingo? So what is the issue in the Sunday law? Não. Então qual é o assunto no decreto dominical? Equality. Igualdade. So in 2021, the formalization of the movement. Em 2021, na formalização do movimento, We'll go with equality nós vemos. because Francine wants me to put the date here. Vamos com igualdade, porque ela And quer we've already que eu got two coloque dates uma now. data e já And I don't temos want duas to do datas that. e eu não quero fazer isso. I won't. I was going to say something that I should. Equality. Igualdade, então. How do we know Sunday law's coming? Como nós sabemos que o decreto dominical está vindo? Because of the agitation. What's being agitated that we can all see? Por causa da agitação. O que está sendo agitado que todos nós conseguimos ver? Mariage for. Don't have to go into details. Não precisa entrar em detalhe. What subject is being agitated? Qual assunto está sendo agitado? The subject of equality. O assunto da igualdade. So that's why we know É por isso que nós sabemos we're in the agitation que nós nos encontramos because we already na know what the agitação. issue is. Porque já sabemos qual é o So problema, o we assunto. could discuss details. Poderíamos aqui discutir Some of you detalhes. did. Alguns de vocês And then we'd have to fizeram see isso. E logo nós veríamos some of those issues being spoken of or being handled today. que alguns desses assuntos estão sendo tratados e falados hoje. Yes. If Sim. they are, Se isso é o then we know caso, we're in the agitation. logo sabemos que nós nos encontramos no This tempo da law agitação. or that law Tal lei ou is aquela now lei a harbinger of what's about to happen. agora se torna um precursor daquilo que irá acontecer. This whole study Esse estudo inteiro was about Westminster Church, Volume 9, page 11. era sobre Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. It begins there, but the whole passage is in page 12 and 13 and 14. Começa lá, mas na verdade a passagem toda se estende às páginas 12, 13 e 14. And it was to discuss E era para discutir how we read, como nós lemos, how we understand como nós what entendemos 9/11 was pointing to. para que 11 de setembro estava And apontando. I hope we can all see E espero que todos nós that consigamos what we used to ver teach in the past, que aquilo que nós ensinávamos no passado, we still can see today. conseguimos ver hoje ainda. We're still using the same methodology. Nós usamos ainda a mesma We can metodologia. the Podemos threefold ver union is the que same. a união tríplice é a mesma. Even though it's much more complicated, Mesmo isso sendo agora that muito we mais have an complicado, internal and external warfare in the USA, que temos uma batalha interna e externa nos Estados we always knew Unidos. that was going to happen anyway, by the A way. gente sabia que isso ia acontecer de qualquer forma. That's not new. Isso não é novidade. The internal struggle in the United States. A luta interna nos But Estados now we Unidos. know Mas agora nós sabemos what that issue is all about, sobre que é esse problema, all the details of it. os detalhes todos That's daquilo. why we know we're in this history. Por isso que nós sabemos que estamos nessa história. We know what's going to happen in the United States
in the Sunday law history. Nós sabemos o que irá acontecer nos Estados The Unidos UN na história do decreto This good unical. organization As Nações Unidas, essa is- organização boa, increasingly filling up with rogue states or está dictatorships. se enchendo cada vez mais com estados vilãos ou ditaduras. We'll say pseudo-democracies. Vamos chamar isso de And we're pseudo-democracias. still waiting to see what the papacy is going to do. E ainda estamos aguardando para ver o que o papado irá fazer. So I hope this has been useful Então espero que isso tenha sido to útil remind us of some older material para nos lembrar de material mais antigo that we used to handle. que nós tratávamos. And even though we haven't gone into depth on some of these issues, E mesmo não tendo entrado em detalhe e I muito hope we can profundo see em how we alguns will begin assuntos, to deal with these things in the present world that we live in. espero que vocês conseguiram ver como nós vamos começar a lidar com essas coisas atuais. When the final test is not about Sunday keeping, but it's about equality. Quando o teste atual não será sobre a guarda do domingo, mas sim sobre Ask igualdade, yourself the question, perguntem-se what cada Ellen White wrote, is it now redundant será que aquilo que Ellen White escreveu se tornou redundante? or is it still in force? Ou será que ainda está As we go on, not today, but in a future study, ainda tem autoridade? Então, ao continuarmos, não hoje, mas to deal with estudo other passages that relate to futuro. this subject, para lidar com outras passagens que the se temptation is to referem cut out portions of her writings that we find difficult or we Que might not accept. se referem a esse assunto. Há uma tentação, né, de pegar apenas porções das suas escritas e aquelas que a gente acha difícil, In que a gente closing, I não want to aceita. remind us, Então, encerrando, eu quero nos Without- lembrar this passage that we've been studying today, que sem essa passagem que temos estudado what hoje, would we have done with 9/11? o que nós teríamos feito com o 11 de setembro? What could we have done with 9/11? O que poderíamos ter feito com o 11 de setembro? Nothing. Nada. It would have been an interesting thing. Teria sido algo interessante, It would have scared us, worried us. teria nos assustado, preocupado, We may have said, maybe this is a sign of the end, e teríamos dito, talvez seja isso um sinal like do Adventists fim, were doing in 48. assim como adventistas fazem The problem is fizeram em 48. they're either not using methodology Mas o problema é que ou não estão usando or they're using the metodologia wrong one. ou estão usando metodologia And errada. that's what would have happened to us. Isso teria acontecido conosco. The only safety we have had, A única segurança que nós tivemos not the only passage, but it's this passage. não é a única passagem, mas é essa passagem, Without the esse texto, creation of the 9/11 waymark, sem termos criado which in sem between the ter criado meetings we were o reminded about, marco do 11/9, that this is the beginning of the former reign. que foi nos lembrado entre as reuniões Without aqui, 9/11, we would never had that waymark. que isso é o começo da chuva temporal, né? Então, sem And esse marco all of do our 11 lines de would just setembro, collapse. a gente nem sequer We would teria have esse nothing marco e todas without nossas linhas 9/11. entrariam em And you colapso. can't have 9/11 without this passage. Nós teríamos nada e sem 11 de setembro That's why these writings are so important. e não tem como sustentar 11 de setembro sem essa passagem. E movement por isso today, que essas escrituras são tão We need importantes to be on guard. We need to be careful e há um that we movimento hoje don't ignore the spirit of prophecy, que precisamos ter cuidado, não precisamos ser cuidadosos para não because all the ignorar o studies espírito de that we need profecia, to do in the future, porque todos os estudos que iremos fazer, whether precisar it's fazer tomorrow estudo, or in several years, seja isso amanhã ou daqui a all of muitos them are anos, going to be built around vários a anos, structure, todos eles serão construídos and the acima de uma central estrutura, waymark em of volta that de uma structure estrutura, is what? e o marco central dessa estrutura 9/11. é qual?
é 11 I de don't mean it's the setembro. midpoint. That's not what I mean. Eu não estou dizendo aqui o ponto no meio, não é isso que estou querendo dizer Without aqui. 9/11, we can't create our structure. Mas que sem o 11 de setembro não tem como a gente criar a nossa The estrutura. 4 lines that we have: priests, Levites, Nethinims, 144. As 4 linhas que nós temos, sacerdotes, levitas, netineus, o 154, Cannot be constructed without 9/11. não podem ser construídos sem o 11 de And setembro. 9/11 cannot be understood without this passage. E 9:11 não pode ser entendido sem essa passagem. And we know that this passage E nós sabemos que essa is passagem dealing with the close of probation, está lidando com o fechamento da not porta with da the graça Sunday law. e não com o decreto dominical. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, we thank you Querido Senhor, nós te for your loving agradecemos kindness and your goodness towards us. pela tua amor e bondade para We ask for conosco a blessing today e pedimos uma bênção hoje upon ourselves sobre nós and upon this e movement, sobre esse movimento. this movement that you have raised up Esse movimento que tu as a levantaste warning to the world, como a advertência para o warning to mundo, Adventism. uma advertência para o Adventismo. This small stone Uma pedra that pequenina has been cut out of a large mountain que foi cortada de uma grande montanha. will do a work that none believe. Vamos fazer um the trabalho same que way ninguém vai That acreditar. simple hammer Da mesma maneira constructed como the ark um simples martelo and was a construiu warning a to the arca. people of Noah's E day. se tornou assim uma advertência para o povo nos tempos de Noé. Thank you for our time together Obrigado pelo tempo juntos and for being able to open your word e por sermos capazes de abrir a tua palavra in peace and freedom. em paz e In liberdade. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.